Se você assistiu o vídeo passado sobre Romanos 9, você deve se lembrar da explicação que eu fiz aqui. Então nós vamos continuar aqui dessa parte, tá? Você deve se lembrar aí que eu falei a palavra é misericórdia, a humanidade já nasce condenada e portanto ele salva quem quer. Ok? Romanos 9. Então agora nós vamos complementar o tema, né, do Romanos 9. Nós estamos falando da predestinação. Uma série bem longa aí. Eu já expliquei sobre depravação total, livre-arbítrio e muitas outras coisas. Então nós estamos aqui já em Romanos 9. Bastante coisa, bem avançado. Mas tem muito mais ainda pela frente, tá? Bom, o que acontece? Para você compreender melhor, olha só, porque tem muita gente que ainda pensa que não, é injusto, né? O Criador só salva alguns. Pois vamos lá. Então olha só. Na parábola do semeador, que está lá em Marcos, capítulo 4, verso 9 a 12, então o Messias conta lá a parábola do semeador, enfim, a semente caiu na terra, blá blá blá. Aí no verso 9 ele fala assim, e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só, a primeira instância a pessoa pode pensar assim, ó, ele está dizendo assim, olha, a salvação é para quem quiser, é só a pessoa querer. Não, calma só, você já vai entender. Verso 10. Quando o Messias ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Verso 11. Ele lhe respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino do Pai. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Aí ele vai dizer o porquê. Verso 12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Marcos 4, 9 a 12. Ou seja, quem tem ouvidos para ouvir ouça não significa qualquer que quiser ser salvo vai ser salvo. Livre-arbítrio. Eu escolho crer, não significa isso. Significa chamado. A pregação está sendo feita. Quem vai ouvir é só o eleito. Só quem foi predestinado para ser salvo. Porque a parábola aqui embaixo, ó, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo e ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, para que não sejam perdoados. É o que o Messias está ensinando aqui. Nossa, eu não sabia que eu estava na Bíblia. Pois é. Talvez você não esteja lendo a Bíblia. Ou você leu, mas não quis aceitar. Por causa da sua soberba. Você tem que ter humildade para compreender isso aqui. Romanos 9, como nós lemos aqui antes. Romanos 9, ele escolheu uns e não escolheu outros. Aqui, ó. Amei Jacó, aborreci Esaú. Não eram gêmeos nascidos para que a eleição prevalecesse, não por obra, por aquele que chama, não por obras. Aí você vai dizer a injustiça. Não, ele escolhe quem quer. Quem jamais resistiu à sua vontade? Ninguém. Fez do mesmo barro vaso de honra e outro para desonra, para mostrar o seu poder. E aqui diz que ele quer mostrar a sua ira e conhecer o seu poder, como eu expliquei no vídeo passado. Se você não viu, você tem que assistir. Então toda a explicação de Romanos 9 está ali. E agora eu vou complementar, ou seja, a palavra é misericórdia. Ele poupa quem ele quer da condenação. Você já nasce condenado, então não há injustiça. Se você for condenado, você vai estar recebendo justiça e não injustiça. Você pecou, você desobedeceu os mandamentos. O que você merece? Romanos 6,23. Salário do pecado é morte. A humanidade já nasce condenada. Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória do Criador. Você já nasce condenado. Então quando o Criador escolhe alguém, ele salva quem quer, ele está usando misericórdia e graça. Não é injustiça. Deixarmos de fora não é injustiça. Você tem que entender isso primeiro.
Então olha só, isso aqui é uma doutrina bem complexa, não é para qualquer um. Se você não aceitar isso aqui é porque você já foi talvez predestinado a não aceitar. Por isso que eu nem fico bravo com você. Mas eu fico triste, é lamentável. Eu gostaria que mais pessoas fossem salvas. Mais pessoas entendessem isso aqui. Não estou dizendo que você não vai ser salvo se não compreender isso aqui 100%. Não me entenda errado. Eu apenas usei uma expressão para dizer, eu gostaria que a maioria das pessoas fossem salvas. E também que compreendessem, mas lamentavelmente as pessoas não... É difícil compreender isso aqui. Então vamos lá. Você quer mais referência bíblica disso? Está aqui, ó. Olha lá. Então, olha só, essa passagem aqui, ó, para que vendo, vejam, ou seja, vendo a pregação, vendo a parábola, vendo o ensinamento do Messias, eles vejam, mas não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam, eles não vão compreender. Por quê? Ó, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, para que eles não se convertam. O Messias, você tem que entender que ele pregava em parábolas na frente da maioria das pessoas para que eles não compreendessem, para que eles não se convertessem, para que não fossem salvos. Nem o Messias quis salvar a todos. Tem que compreender isso aqui primeiro, pessoal. O Evangelho é algo único. Então você acha que você está aí, você acha que o Criador, ele está aí, ai, por favor, fulano, se converta. O Criador está lá desesperado, nossa, ele precisa se converter. Você acha que ele é um coitadinho? Que está esperando migalhas de você? Não, meu irmão. Não, você não conhece o Criador. Ele já escolheu os seus porque ele quis, conforme ele quis, baseado na vontade dele. Efésios 1, 4 e 5, verso 11. Segundo o beneplácito da sua boa vontade. Ele escolheu. Então assim, você quer mais referência bíblica desse texto aqui, ó, que ele fala para que não se convertam? Até aqui, ó. Leia Isaías 6, 9, Mateus 13, 14, está em Lucas 8, 10 também, isso aqui, ó. João 12, 40, Atos 28, 26 e Romanos 11, 8. Todos esses textos dão base para isso aqui, tá? Então, você tem que compreender isso aí. E agora, nós vamos para Romanos 11, 5 a 8. Olha lá. Verso 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Olha só, eleição da graça. Você tem que compreender e se familiarizar com esses termos aqui. Verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Aqui que você tem que entender o que eu já expliquei muitas vezes. Olha só. As pessoas confundem o Evangelho. E eu tenho que ressaltar aqui que eu não sou calvinista. Eu não tenho esses termos, esses rótulos. Eu só prego a Bíblia, prego a Escritura. Mas existe uma seita chamada arminianismo, doutrinas arminianas, que você talvez nem saiba, mas você talvez é um arminiano. Muito provavelmente você é um arminiano aqui. Ou um pelagiano. Você é um dos dois. Existem raríssimas exceções que as pessoas são reformadas ou calvinistas. Raríssimas. Não estou pregando rótulos. Eu estou dizendo que a doutrina arminiana ela é um invólucro de evangelho da graça, mas que na verdade não é o evangelho da graça. Nós já vamos entrar nisso, porque eles não compreendem, eles acham que, enfim, tem que escolher, você vai exercitar a sua fé que vai brotar do nada em você, né? Não precisa do Criador botar fé em você, não. Efésios 2, 8 e 9, ignora da tua Bíblia, né? A fé lá é outra coisa, enfim. Eles fazem malabarismos cerebrais, argumentativos dos mais esdrúxulos, e acabam, nossa, vomitando cada heresia que é lamentável. Provavelmente você é um arminiano. Provavelmente. Porque se você não entender isso aqui, você é um arminiano. Se você não aceitar isso aqui, você é um arminiano. Olha só. Se é pela graça, se a salvação é pela graça, o que é graça? De graça. O que é graça? De graça. Você não tem que fazer nada. Pagaram para você. Isso é graça. Então, isso é graça. Se é pela graça a salvação, já não é pelas obras. E os armênios, eles gostam de dizer, não, é pela fé, mas não é pelas obras. Só que eu tenho que exercitar minha fé, ou seja,
O próprio exercício da fé já é. Porque eles falam que isso, eles depositam nisso a salvação. Eu escolhi crer, é lamentável. Aí você acaba entrando na heresia total, blaster. Na salvação por méritos próprios. Esse é o problema do falso evangelho, ele é muito parecido com o verdadeiro evangelho. Não é pelas obras, aqui ó, do contrário, a graça já não é graça. Vocês deturparam tanto a Escritura, a interpretação na verdade das Escrituras, que aí vocês dizem que é evangelho, aquilo que é salvação por méritos, que não existe. A graça já não é graça dessa forma. Não é por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Lá no grego vai dizer Tekacharite estes sosmeni diapisteos, que tu kukeximon, teutodoron, ukexergon inamitis karisete. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom do Criador. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé é um dom do Criador, dom presente. Tanto a salvação, quanto a graça, quanto a fé. Essas três coisas. O pronome isto, que vem depois, está se referindo a essas três coisas. Isto não vem de vós. Isto o quê? Salvação, graça e fé. Você não pode crer porque você está morto em delito e pecado. Efésios 2, 1 a 3. Tem que compreender isso. É muita soberba o ser humano. A pessoa vem e diz assim, eu escolhi crer. Você está morto em delito e pecado. O Criador que te fez escolher crer. Ele que deu a fé para você poder crer. Ele primeiro te vivificou, estando vós mortos, nele de pecado te vivificou. Efésios 2. Você está morto, ele te deu vida estando morto, é igual Lázaro. Estava morto. O Messias foi lá, Lázaro, sai para fora. Aquele morto se levantou com vida, se ergueu, saiu para fora. Essa é a ilustração da salvação. Não tem nada em você, não tem nenhum mérito próprio em você. Então, o texto continua, vamos lá. Verso 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isto não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Aí foi o que eu expliquei lá em Romanos 9. Veja que Romanos 11 é uma complementação de Romanos 9. O que Israel queria? A salvação. O que Israel busca, não conseguiu. Você não consegue buscar a salvação, entenda. Do contrário, a graça já não é graça. Não é por obras. Mas a eleição o alcançou. Quem escolhe quem? O Criador que escolhe o ser humano. Quem elege quem? O Criador que elege o ser humano. Ou seja, o que Israel busca não conseguiu. Você não tem como conseguir se salvar por conta própria. A eleição é que te alcança, meu amigo. E os que não são alcançados, os demais foram endurecidos. Assim como eu expliquei lá com o Faraó. Por que rejeitaram o Messias? O Criador fez eles se endurecerem o coração para rejeitá-lo. Nós vemos lá em Romanos 9 isso aí. Ele endurece a quem apraz. Entenda, meu irmão. Se ele quisesse salvar todos, todos serão salvos. Ele é o soberano. Ele é o todo-poderoso. Ele faz o que ele quer. Ele é o autor da vida. Nós não somos nada. Entenda, você tem que reconhecer a sua insignificância. Vamos continuar que tem muito mais coisa. Este é o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, salvação pela graça. Verso 8. Como está escrito, o Criador lhes deu espírito de entorpecimento. Quem que deu? Criador. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Referência, Isaías 29:10 e Ezequiel 12:2. Você tem que compreender essas coisas. É o Criador quem faz essas coisas. Deu olhos para não ver, ouvidos para não ouvir. Por mais que fosse pregado o evangelho, meu irmão, o Filho pregou. E eles não creram. E por que outros creram? Porque eram eleitos. Nós vamos entrar em vários textos depois sobre isso aqui. Tá? Bom, pessoal, mas isso aqui está muito claro, né? Está muito claro na Bíblia.
Então olha só. Vamos ver. Tem muito mais texto ali. Ó. O Criador, ele poderia prover oportunidades para todos serem salvos? Porque até agora você pode estar relutando e nossa, como assim? Ele não quer salvar todos? Realmente, ele não quer salvar a todos. Como eu disse agora há pouco, se ele quisesse, ele salvaria, todos seriam salvos. Mas nós vamos entrar aqui em vários assuntos, preste atenção. Olha só, lê isso aqui. Certamente essas oportunidades não seriam iguais a todos, uma vez que vastas multidões de pessoas morrem sem jamais ouvir o Evangelho. Você já parou para pensar nisso? Vastas multidões já morreram sem nem ouvir o Evangelho. Eu já trago um exemplo aqui, lá da antiga aliança, que já existia salvação, mas que só o povo de Israel tinha as Escrituras. Como é que os outros povos foram salvos? Pois é, não foram, pessoal. Não foram. Não foram. Até a época de Atos, há 2000 anos atrás, só Israel ouvia as Escrituras. Existiam muitos outros povos naquela época. Fenícios, Capadócia, romanos, né? Leia Atos 2 que você vai ver quantos povos tinha naquela época. Muitos. E ele só diz os que foram para Jerusalém, né? Na festa Pentecostes, porque existiam muitos outros no mundo afora, mais distantes. E nenhum deles era salvo. Nenhum deles possuía a pregação, as Escrituras. Ou seja, as oportunidades não são iguais a todos. Você tem que entender isso. Várias multidões morrem, já morreram, sem ouvir nenhuma pregação do Evangelho. Ou seja, o Criador poderia prover oportunidades para todos serem salvos? Olha só, essas oportunidades não seriam iguais a todos, uma vez que vastas multidões de pessoas morrem sem jamais ouvir o Evangelho. Se o Criador pode escolher e escolhe garantir a salvação de alguns, por que ele não garante a salvação de todos? Porque você só tem essas opções. Você só tem essas opções. Mas se ele escolhe garantir a salvação de alguns, porque isso é o que a Escritura diz, por que ele não garante a salvação de todos? Justamente porque ele não quer garantir a salvação de todos. Isso é fato, pessoal. Isso é bíblico, isso é histórico. Isso é lógico. Porque quando você analisa tudo isso, acaba que a lógica leva a esse resultado. Se ele quisesse, ele daria oportunidades. Por que ele não revelou a Escritura a todos os povos? Revelou só a Israel. E Israel foi indo. Hoje, aqui no Brasil, você só conhece a Bíblia, meu irmão, por causa da graça do Criador, misericórdia do Criador. Aqui ficou muitos séculos sem nada. Já existiam índios aqui. E nenhum deles ouviu o Evangelho. Você sabia que a Bíblia para o português ela foi traduzida recém há pouco tempo? Poucos anos atrás? Antes era só latim, alemão, grego. As pregações eram feitas em latim. As missas, era missa. Dificilmente você encontrava uma Bíblia na casa de alguém há 300 anos atrás. 300 anos atrás. Ou seja, desde a criação do mundo, só para você ter noção, desde a criação do mundo, em torno de 6.500 atrás, 6.500 anos atrás, até
1700 mais ou menos. 1750. Talvez mais. No Brasil as pessoas nem Bíblia tinham. Pelo menos para português. Para você ter noção. Hoje, você tem o acesso à informação, pelo menos aqui, está bastante livre. Ainda. Quanto à Bíblia. Em breve vai ser censurado. Tudo. Então só para você ter noção. Então não existe essa história de o Criador dar chance para todos. Nunca existiu isso, pessoal. Nunca. Ele sempre tratou pessoas de diferentes formas. Tá? Olha só. Por exemplo, eu até vou usar um exemplo aqui antes de entrar nesse tema. O Criador se revelou a Moisés, né, de uma forma que não se revelou a Faraó, por exemplo. Se revelou de outra forma. E aí? Tratou os dois iguais? Não. O Criador se revelou a Abraão de uma forma que não se revelou a Enoque. Enoque foi levado ao céu. Foi da mesma forma? Outra. O Messias se revelou, por exemplo, aos discípulos, a Paulo, de uma forma que não se revelou a Pilatos. E aí? Por que o Messias não pregou para Pilatos? Para Herodes? Para os soldados romanos que o crucificaram? Ele quer salvar todos? Se ele quisesse, salvaria. Está entendendo? Está entendendo? Sempre houve tratamentos de diferentes formas para as pessoas. Vamos lá. Já parou para pensar? O pecador no inferno, né, poderia perguntar: se o Senhor realmente me amou, por que não me coagiu a crer? Eu preferiria ter meu livre-arbítrio violentado do que estar aqui neste lugar de tormento. Muito simples isso. Mas é uma lógica que as pessoas esquecem de pensar. Por isso, já parou para pensar? A pessoa que vai ser condenada. Porque as pessoas, a maioria, elas pensam assim: não, o Criador não pode violentar meu livre-arbítrio. Eu tenho que ser livre, fazer minhas escolhas livre de influência. Ninguém tem que mandar em mim, não. Eu sou Deus. A maioria pensa assim. Você já parou para pensar que aquele que vai ser condenado ao lago de fogo, porque o Criador ama todos, né? Então eu tenho que salvar todos, eu amo a todos. Se o Senhor realmente me amou, por que não me coagiu a crer? Nossa! Eu te amo, fulana, não sei o que, né, a pessoa lá. Aí o Criador tá assim, né? Eu amo todo mundo. Mas uma hora vai chegar a condenação. Então a pessoa lá no lago de fogo, no inferno, na condenação, vai pensar assim: por que o Senhor não me coagiu a crer? Eu preferia ter meu livre-arbítrio desmantelado do que estar nesse lugar de tormento. Pois é. Você está compreendendo? Está compreendendo? Olha só. Acho que você não compreendeu. O pecador no inferno poderia perguntar: se o Senhor realmente me amou, por que não me coagiu a crer? Eu preferiria ter meu livre-arbítrio violentado do que estar aqui nesse lugar de tormento. Ou seja, se o Criador realmente ama a todos e quer salvar todos, ou dar chance para todos, por que ele não coagiu ele a crer? Fez o pecador crer, sei lá, a força. Porque isso iria livrar ele da condenação, do lugar de tormento, mesmo que tivesse que violar o livre-arbítrio. Está entendendo? Mas não, o Criador não faz isso. Compreendeu? O Criador não faz isso. Ou seja,
Não é porque ele não pode violar o livre-arbítrio, tem que deixar a pessoa. Olha só, que espécie de divindade amorosa seria essa? A pessoa vê a pessoa lá, ela vai ser condenada. Ele já sabe que vai ser condenada. E vai deixar. É bom isso? É uma divindade boa? Ou seja, não é assim. Não é assim que funciona. É um assunto bem complexo. Mas tem mais coisa aqui. Por isso que a Bíblia ela fala o seguinte, ó, que ele vai assegurar, aqui, ó, ele vai assegurar, ele vai garantir, né, vai assegurar a salvação de alguns, porque ele quer alguns. Do contrário, ele faria isso por todos. Tá entendendo? Então olha só, se agrada ao Eterno salvar alguns e não a todos, não há nada de errado com isso. O Criador não está obrigado a salvar ninguém. Eu vou até grifar isso aqui, ó. Ele não está obrigado a salvar ninguém. Se ele escolhe salvar alguns, isso de modo algum o obriga a salvar o resto. É divina prerrogativa do Pai ter misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Romanos 9, nós lemos isso antes, no vídeo passado. Então o que nós ouvimos nesse ponto aqui é o seguinte, ó, isso não é certo. Você pode estar falando aí, isso não é certo. Não é certo isso. Não, o ser humano é o centro de tudo. Mas o que é certo aqui, eu te pergunto? O que é certo? O que é certo? Você sabe mais que ele? Não sabe. Tá entendendo? Ou seja, é prerrogativa divina ele escolher quem quer. Não cabe a nós isso. Não nos compete isso aí. A missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Isso, ó. Salvação, arrependimento, é isso. São obras do Espírito. Não adianta você reclamar, não adianta você dizer que está errado, que é injustiça, não adianta nada. Compreendeu? Pois é. Tem mais coisa. Bem mais coisa. Como eu estava dizendo antes, né? O Eterno não trata todos os seres humanos igualmente. O Criador se manifestou a Moisés de um modo que não se manifestou a Hammurabi, rei da Babilônia. O Criador deu bênçãos a Israel que não deu a Pérsia. O Messias apareceu a Paulo de um modo diferente do qual se manifestou a Pilatos. O Criador não tem tratado cada ser humano da história exatamente da mesma maneira. Isso é mais claro, isso é mais do que claro nas Escrituras, né? Então, como eu estava explicando antes, ele trata cada ser humano de uma maneira específica. Ele não trata todos iguais. Não trata. Alma para Deus não faz acepção de pessoas. Nós vamos abordar esse versículo aí nos próximos vídeos, tá? Mas que você não pode discordar disso aqui, você não pode. O Criador tratou Moisés da mesma forma que Hammurabi? O Messias tratou Pilatos da mesma forma que Paulo? Não. Como é que você pode dizer que tem chance para todos? Tá entendendo? E daí agora, você tá aqui, ó. Provavelmente o que querem dizer por certo é justo. Não seria justo ele apenas escolher alguns. Esse é o seu pensamento, né? Pois é. Não é justo? Mas você merece a condenação. Não, mas não é justo eu ser condenado. Opa, se tu pensa assim, então você é condenado mesmo. Você não reconheceu que você é um pecador merecedor da condenação. Você não reconhece que você peca, que você é lamentável. Então você é um ímpio. Veja o perigo que você pode estar vivendo. Por isso que eu digo aqui, ó. Muitas vezes eu cansei já de dizer. Você pode estar indo para a condenação achando que é salvo. E nunca foi. Está vendo o perigo? Você está dizendo, não seria justo ele apenas escolher alguns. Mas você é condenado, você é merecedor da condenação. Como é que não é justo escolher alguns?
Não é questão de justiça, é questão de misericórdia. Como eu falei, a palavra é misericórdia. Ele está salvando quem já está condenado. Tá entendendo? Enfim, pessoal, já deu 30 minutos aí. Vamos acabar esse vídeo. Canal do Rômulo. Não perca os próximos vídeos, porque são assuntos extremamente importantes. Um grande abraço. Valeu.